mais alguns minutinhos. Nós não vamos nos alongar muito hoje à noite, estamos meio cansados. Nós dormimos só das 3 às 5:30 da manhã. E viajamos, chegamos em casa, deixamos as malas e viemos para cá. Nós não poderíamos deixar de estar aqui com os queridos irmãos. Mas nós vamos meditar um pouquinho no nosso tema, que estamos meditando no mês de maio, sobre a paciência, a longanimidade, e nós vamos meditar um pouquinho mais no tema que os irmãos já têm meditado nesses primeiros dias, e ainda vamos estar estudando durante o restante do mês de maio. Abre a tua Bíblia comigo no primeiro texto de Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, e nós vamos estar lendo este texto da palavra de Deus. Na verdade, os 3 primeiros frutos do Espírito que nós meditamos nesse início de ano nos mostra 3 qualidades que o Espírito produz em nós, que nós podemos sentir essas 3 qualidades em nós mesmos, que é o amor, a alegria e a paz. Você pode sentir a alegria na sua vida, você pode comprovar o amor na sua vida, a alegria na sua vida, a paz na sua vida. Mas agora nós entramos em 3 qualidades que o Espírito Santo deseja produzir em nós, que essas 3 qualidades são os outros que têm que ver em nós, são os outros que têm que sentir em nós. Se nós sentimos o amor, a alegria e a paz, as próximas 3 qualidades, paciência, benignidade e também a bondade, essas 3 qualidades precisam ser sentidas, comprovadas pelas pessoas que nos rodeiam. É bem certo que são também qualidades que influenciam ou que fluem do nosso interior, mas são qualidades que precisam ser sentidas pelos outros também, porque a paciência e também a benignidade, que é a bondade espiritual, e a bondade no sentido de ajudar uns aos outros, isso são capacitações do Espírito para que nós possamos servir uns aos outros. As 3 primeiras qualidades somos nós que sentimos e comprovamos em nós. Essas outras 3 qualidades são os outros que vão provar em nossas vidas, que vão então experimentar de nossas vidas. E eu estava meditando durante a viagem hoje no termo grego que é traduzido neste versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, que é traduzido por longanimidade ou por paciência, né? Que é o termo macrotomia, né? Macrotomia significa algo extremamente protegido, né? A macrotomia é ilustrado no grego como algo que tem um revestimento que possa suportar qualquer vento, que possa suportar qualquer tempestade, que possa suportar qualquer dor, que possa suportar qualquer abalo. E macrotomia é o termo usado em grego que eles utilizavam para o revestimento daqueles obeliscos ou mesmo até de imagens, de estátuas que identificavam uma cidade e identificava a pessoa mais importante daquela cidade. Na entrada da cidade, aquela estátua que identificava a pessoa, o líder mais importante daquele povo,
era revestido com um produto natural, tirado da madeira, tirado de uma certa árvore, quase como a seringueira, mas que revestiu aquela imagem, aquela escultura, daquele produto que vento, chuva, uma pedra, nada poderia atingir ou deformar aquela imagem, aquela estátua. E é esse termo que o apóstolo Paulo utiliza aqui para longanimidade, ou seja, paciência. É esse o termo que ele usa. A necessidade que nós temos de ter a nossa alma preparada para qualquer ataque adverso ao nosso conforto, contrário ao nosso bem-estar, contrário aos nossos desejos. Ou seja, qualquer ofensa ou qualquer ação que seja contrário ao nosso bem-estar. Isso é que é traduzido como paciência. Vamos ver o que o apóstolo Tiago nos fala acerca da necessidade de nós vivermos em paciência. Vamos ver então, Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Leiamos juntos. Saber essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele está falando aqui de paciência e ira, ou da diferença entre a paciência e a ira. A ira normalmente nos leva a uma reação de desequilíbrio emocional, enquanto a paciência cria estrutura para que nós possamos nos manter firmes, ativos, inabaláveis, mesmo diante das situações adversas. E o apóstolo Tiago está nos recomendando a isso. Fala que a paciência, ela é cultivada pela nossa capacidade, ela é exercitada, ou melhor, pela nossa capacidade de parar para ouvir, seja o que for dito a nós. Ele está dizendo que nós devemos ser tardio para falar e também para se irar. Mas quando nós não temos a condição de ouvir, nós também não vamos ter a condição de tardar a ira em nossa vida. Porque a ira é algo natural na vida dos seres humanos. O problema é o tipo de ira que nós temos que impedir que ela tome conta da nossa vida. Ele fala que nós precisamos ter paciência em esperar para que nós não possamos reagir ao que nós ouvimos em ira, porque a ira ela pode ser santa, mas ela também pode ser pecaminosa. E a nossa tendência natural como seres humanos é produzirmos a ira pecaminosa. Porque ira até Deus tem. Porém, a ira de Deus é santa. A ira humana, se não for sob o comando do Espírito, ela é uma ira pecaminosa. E é isso que Tiago está nos alertando aqui, que a ira do homem, note que ele
que ele está nominando a ira. Ele está falando a ira humana, a ira do homem, porque Deus também opera a ira, e nós podemos irar-se na ira de Deus ou na ira humana. Se nós nos irarmos na ira de Deus, nós vamos produzir na nossa ira justiça. Se nós nos irarmos na ira do homem, nós vamos produzir injustiça. Talvez você esteja se perguntando qual é a ira santa e qual é a ira pecaminosa. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Vamos ler juntos. E nós vamos ver o que caracteriza o que é uma ira santa. E depois nós vamos ver um exemplo. Vamos ler juntos, bem forte. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Pronto, dá uma paradinha aí e vamos relembrar um exemplo de ira santa que todos nós conhecemos. Alguém pode lembrar? Um exemplo de ira santa exemplificado por Jesus Cristo. Qual foi o momento que nós encontramos Jesus irado? No templo, né? Nós encontramos Jesus irado no templo. Ele estava irado ali. Era uma ira santa. Por quê? Era uma ira que produzia justiça. Devemos relembrar qual era o regimento da adoração no templo. Tinha um lugar interior aonde ficava só os sacerdotes. Tinha o lugar mais exterior aonde ficavam todos os judeus. E tinha o pátio do templo que era reservado aos gentios. Aquele povo que não era judeu, que era de outras nações, que iam a Jerusalém adorar o Deus verdadeiro. O pátio era o lugar dos gentios, que não eram dignos de entrar para adorar no templo, que era uma exclusividade de Israel. Mas os gentios tinham um pátio para adorar o Deus verdadeiro. O que fizeram os judeus, os comerciantes judeus? Pegaram o pátio, que era o lugar de adoração dos gentios, e transformaram numa grande feira. Os gentios não tinham agora onde adorar a Deus. O pátio do templo se transformou num lugar de comércio, numa feira, que vendia de tudo ali. E quando Cristo se irou ali, ele estava fazendo justiça para com Deus e justiça para com os gentios. Qual era a justiça que ele estava fazendo para com Deus? Era que ali era casa de oração, mesmo o pátio exterior. Era lugar de adoração a Deus, e não lugar de ganhar dinheiro, de produzir lucro. Então, o templo do Senhor estava sendo utilizado fora do propósito de Deus. Era lugar de adoração e não de comércio. Estavam profanando o templo do Senhor. Justiça para com os gentios, como? Porque os gentios tinham como direito adorar a Deus naquele pátio. E agora estavam sendo impedidos. Ali era comércio. Cada um gritava para um lado ou para outro, vender alguma coisa.
e não tinha espaço para os gentios, e não tinha ambiente para adoração e nem para ouvir a leitura da palavra que era feita. Então, quando Cristo se irou, ele fazia justiça ali para com Deus e fazia justiça para com os gentios. Então era uma ira santa. Era uma ira santa. A ira santa é a ira provocada pela revolta contra o pecado. Essa é a ira santa. Quando se revolta contra um pecado. E ali era um pecado que estava sendo cometido. Contra Deus e contra os gentios. Então a ira santa é a ira que se revolta contra o pecado e os efeitos do pecado. Agora compreenda que é o seguinte: irai-vos e não pequeis. Ou seja, então nós podemos nos irar de maneira santa e não pecar em nossa ira, dependendo qual a razão da nossa ira, qual o objetivo da nossa ira. E ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O ato de não se pôr o sol contra a ira não é o que muitas vezes as pessoas pensam: eu vou me irar contra Isabel, vou ofender Isabel, mas eu vou pedir perdão antes do sol se pôr, né? Tem muita gente pregando isso, não é verdade? Acha que não se põe o sol sobre a vossa ira é não entrar irado pela noite. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é: não demora em verbalizar a sua ira para que a justiça seja feita. Não tem nada a ver com o pedir perdão pela ira antes do sol se pôr, não. Ele está falando aqui de um mecanismo de transformar a ira santa em justiça, de corrigir o efeito de um determinado pecado que está tirando, por exemplo, o direito de alguém. Não se põe o sol sobre a vossa ira, é verbalizar a sua ira santa. Como é verbalizar a sua ira santa? É ser motivado imediatamente a agir contra a injustiça que está sendo praticada. Por exemplo, você vê uma pessoa maltratando outra, praticando a injustiça contra outra, e você vai deixar: amanhã eu tento ajudá-la de alguma maneira. Não. Age logo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você está incomodado com o efeito do pecado na vida de alguém, com a injustiça praticada contra alguém, age logo. Não espere o sol se pôr e vir uma noite, não. Por isso que ele completa dizendo: não deis lugar ao diabo. Sabe o que o diabo quer? Que na ira santa sejamos acomodados. E que na ira pecaminosa sejamos ativos. Na ira santa, ele quer que a gente fique quietinho. Na ira santa, ele vai dizer para nós: não pode irar não, não pode se irar não. Você é crente, não pode se irar. E na ira pecaminosa, ele vai dizer: vai fundo, vai em frente, você tem razão. Ele diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, ou melhor, não tarda em reagir, em verbalizar. Agora vejamos um exemplo de ira pecaminosa. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 4.
E leamos 2 versículos, o 5 e o 8 de Gênesis capítulo 4. E nós vamos ver o exemplo de uma ira pecaminosa, gerada por uma motivação egoísta, infundada pela nossa incapacidade de julgar os reais motivos, de avaliar nossos direitos, nossos sentimentos inculpáveis, absolutos, como Deus. O exemplo dessa ira está aqui. Vamos ler o 5 juntos. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira, Caim e caiu-lhe o semblante. 8. Juntos. Disse Caim à terra: Meu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aí é o exemplo de uma ira pecaminosa. Uma ira pecaminosa. Adão, ou melhor, Caim, ele praticou injustiça contra Deus e contra o seu irmão. Diferente de Jesus, que fez justiça para com Deus e para com os gentios no templo. Aqui Caim, ele pratica injustiça primeiro para com Deus, porque ele se revoltou contra quem? Contra Deus. Mas ele tinha razão para se revoltar? Não. Porque Deus mandou que fosse oferecido sacrifício de vida animal. E ele ofereceu sacrifício de legumes, de frutas, e queria que Deus abençoasse da mesma maneira. Então ele não tinha razões para se irar contra Deus. Ele praticou injustiça para com Deus, porque ele sabia o que Deus queria que oferecesse no sacrifício, porque o sacrifício ali teria que ser de sangue, porque personificaria, apontaria para o futuro, onde o Filho de Deus, Jesus, ia morrer na cruz, derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Então a injustiça dele para com Deus foi se irar contra Deus sem ter razão para isso. Quem estava errado era ele. E a sua injustiça para com seu irmão Abel foi querer que Abel pagasse pelo seu erro. Que Abel pagasse pelo erro do próprio Caim. Então, essa é a ira pecaminosa, é a ira egoísta. É quando nós nos iramos olhando para nós, olhando para os nossos desejos, olhando para o nosso lado, olhando para o nosso querer, olhando para aquilo que nós queremos, ignorando o direito dos outros. Isso é ira pecaminosa. É a ira que provoca injustiça. A ira santa é a revolta contra um erro de alguém ou de um povo, e essa ira santa provoca justiça. A ira pecaminosa, ela provoca injustiça. Cristo promoveu justiça diante de Deus e dos gentios no templo. Caim provocou injustiça diante de Deus, injustiça diante de Abel. Quando o apóstolo Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, é que se ela for ira santa, nós temos que reagir para que essa ira promova justiça.
Agora, se for ira humana, ele diz que nós não devemos nos irar com ela. Não deve ter lugar em nós a ira humana, aquela ira que é única e exclusivamente em nosso favor. Hoje pela manhã, quando nós despachávamos a bagagem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, depois de despachar toda a bagagem, a moça chegou para mim e disse: você vai pagar 24 quilos de excesso. Eu falei para ela, pedi os recibos, os tickets que tinha pesagem da bagagem, conferi os tickets, ela deu uma saidinha, eu esperei, ela voltou, aí eu disse: eu gostaria que você conferisse os tickets aí, porque está errada a sua pesagem. Eu creio que você errou, porque nós calculamos a bagagem, eu calculei que ia dar uns 13 quilos de excesso. Ela disse: não, mas deu 24. Eu disse: dê uma olhadinha aí. Aí ela foi, olhou tudo, aí voltou, pediu desculpa, disse: realmente são 13 quilos. Aí ela olhou para mim e disse: obrigado por você não ter se irado comigo. Ela disse. Eu disse: por quê? Ela disse: porque se fosse eu já tinha soltado os cachorros aqui. Ela viu o que eu vou falando. Você esperou esse tempo todo, ainda pediu para eu conferir? Então, aí eu disse: porque eu sabia que você poderia ter errado em algum lugar. Então nós não podemos promover a injustiça antes de darmos oportunidade para as pessoas conhecerem a injustiça que elas estão envolvidas, porque pode ser que essa injustiça que elas estão envolvidas sejam involuntárias. Sabe o que significa isso? Você não deve se irar contra alguém quando você escuta algo desse alguém e lhe parece ofensivo. Você tem que analisar para ver se realmente a pessoa teve a intenção de lhe ofender. Também não podemos nos irar contra alguém quando o outro vem nos falar de algo que alguém fez ou que alguém disse. Porque há uma dupla possibilidade de não ser como chegou aos seus ouvidos. Pode ser que a pessoa que falou não queria exatamente dizer aquilo, e pode ser que a pessoa que lhe falou não entendeu bem aquilo que falou. Então nós não podemos reagir. Pode ser injustiça contra nós, mas vamos analisar, pode ser que aquela injustiça foi involuntária. Por isso que Tiago diz: demora um pouco, espera um pouco, escuta mais. Antes de reagir, de falar, escuta mais. Porque a ira do homem, ou seja, a ira pecaminosa, aquela ira egoísta que nós queremos só em nosso favor, essa ira não produz a justiça de Deus. E se não produz justiça de Deus, não é bom para ninguém. Por isso que a paciência é gerada em nós por nós nos desviarmos de alguns fatores que o diabo lança
contra nós para nos desestabilizar. Nunca se perde nada em esperar mais um pouco. Nunca se perde nada em ouvir mais um pouco. Deus, Ele opera no nosso tardar e nunca no nosso apressar. Porque nós temos dificuldade de assimilar as coisas reais, verdadeiras e divinas, porque nós ainda estamos num corpo mortal, regidos quase sempre por uma natureza contrária de Deus. Então, no reagir contra qualquer ofensa, contra qualquer injustiça, vamos devagar, vamos esperar, vamos analisar. Sabe quanto tempo Jesus viu aquele comércio no templo ali? Desde criança. Desde criança. O livro de tradições hebraicas mostra que o comércio no templo começou com o primeiro objetivo dos judeus: impedir que os gentios ouvissem a leitura da palavra de Deus. E principalmente os samaritanos. Então, isso começou logo na inauguração do templo em Jerusalém. Quando Jesus nasceu, isso já existia. Por que só aos 33 anos Jesus foi fazer isso? Porque ele precisava conhecer, entender todos os valores e talvez até dar oportunidade para que fosse resolvido o problema sem sua interferência. No tempo de Deus nós vamos agir. E no tempo de Deus vai ser feita justiça. E no tempo de Deus nós vamos ter uma sensação gostosa, maravilhosa de realização. Primeiro por experimentar Deus nos sustentando durante todo esse tempo. E depois por presenciar Deus operando os resultados. Sabe de uma coisa? No pátio do templo em Jerusalém, não existe nenhum registro de comércio após aquela atitude de Jesus. A liderança ali toda era contra Jesus. A multidão pediu a crucificação de Jesus. Mas as palavras de Jesus no pátio do templo alertou eles para um fato que eles já sabiam e nunca mais houve comércio no templo. Então, queridos, a paciência é a virtude de esperar em Deus. A paciência é a virtude de esperar em Deus. No tempo de Deus, no momento de Deus. Só no tempo de Deus e no momento de Deus que nós vamos ter força para, se for necessário, gritar, se for necessário empurrar, se for necessário corrigir. Mas isso tem que ser no tempo de Deus. E a paciência é a virtude de esperar esse tempo de Deus. Cubra a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, num mundo de tanta agonia, de tanta tormenta, de tanta impaciência,
de tanta injustiça, de tantas ofensas, de tanta busca pelo realizar de cada um. É impossível, meu Pai, para nós vivermos pacientemente sem a Tua operação em nós, sem o Teu Santo Espírito nos guiando. Querido Pai, te agradecemos porque Tua Palavra nos ensina que a Tua paz é o fundamento precioso para nós entendermos o Teu tempo e a Tua vontade. E com certeza, meu Pai, essa paz produzirá em nós a capacidade de esperarmos em Ti. Por isso, meu Deus, que o Senhor nos capacite a nos apropriarmos desse precioso recurso que é o Teu Santo Espírito em nós e deixarmos que Ele produza em nós a capacidade de esperar em Ti, e assim nós vamos ser longânimos para com os do nosso lar, para com os da nossa rua, para com os do nosso trabalho, para com os do nosso ambiente de estudo, de lazer. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua Palavra gere em nós o efeito que o Senhor deseja e que a paciência seja um fator visível na vida de cada um de nós, para que nós possamos representar a Tua igreja, o Teu corpo, onde quer que nós venhamos estar. Abençoa Teus filhos, as Tuas filhas que aqui estão. Nos capacita a vivermos pacientemente diante de Ti e diante um dos outros. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar um hino.